Por que o diabo odeia o louvor? Eu acho importante falar isso, porque assim, quando você louva, você tem que entender que tem alguém que não quer que você louve de forma alguma, né? Que não quer, por que ele odeia o louvor? Porque não é dele, amém? O diabo odeia o louvor porque não é para ele. Ele queria que fosse, mas não, graças a Deus, né? Não aconteceu, amém? Ele começou, em dado momento, a querer, né, que o louvor fosse para ele. Isso dá raiva nele, porque o louvor é somente ao Senhor. Amém? Então assim, Isaías capítulo 28, versículo 12 e 13, alguém pode encontrar, por favor? Fala sobre Lúcifer. Ezequiel 28, 12 e 13. Alguém pode abrir também, Isaías 14, 13 e 14. Ezequiel 28, 12 e 13 e Isaías 14, 13 e 14. Amém? Porque assim, a gente tem que entender, logicamente todo mundo deve saber disso, né? Mas antes de... Repete, pastor. Isaías 14, 13 e 14, versículos, né? E Ezequiel 28, 12 e 13. Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. E Ezequiel 28, 12 e 13. Alguém já encontrou a vontade de Ezequiel? Já. Isaías 14. Amém. Quem encontrou pode ler. Ezequiel. Isaías. Diga aí, eu. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do monte. Subirei acima das altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Se foi Ezequiel, né? Isaías, né? Ezequiel 28, 12 e 13. Encontrou? Alguém? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o Deus e dizei tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas era a tua cobertura de sardônios, topaz, diamantes e toquês, em objetos safiros, cabucos e esmeralda, e como ele que se fazia os teus tambores e os teus privados, e do dia em que foste criado, foram preparados. Amém. Então assim, vou ser bem breve na questão de Lúcifer, né? Mas quero que vocês entendam por que ele caiu, né? Principalmente, e por que eu li esses versículos. O que acontece? No início, como eu já tinha informado, a essência que os anjos foram criados foi louvar o Senhor. Tanto que diz Isaías e em vários outros textos que eles louvam o Senhor todos os dias, constantemente. Mas para isso, alguém tinha que estar com a varinha ali, né? Como maestro desses músicos, né? Desses anjos. Então assim, essa função, através de estudos, a gente vê que é de Lúcifer. Ele era o ministro de louvor do céu. E o que acontece? Por que os estudos dizem, né, e tem essa clareza? Por que fala que até nos seus... ele já andava com pífanos e tambores, né? Então assim, você vê que a ideia dele já era de instrumentos, né? Então, ou seja, ele realmente tinha essa função musical, né? Com certeza deve que era muito bom. Eu até andei pesquisando, né? Diz que os seus andados, né, já faziam sons de música. Então assim, ele realmente era uma pessoa que era totalmente ligada à música, mesmo ao louvor. Só que o que acontece? E por que eu quero frisar isso aqui? Eu achei importante falar sobre esse tema. O Lúcifer, em dado momento, ele achou bom aquele movimento ali. Falou, cara, acho que eu estou gostando disso aqui, né? Então ele começou, o pastor dá um exemplo muito bom para explicar essa situação. Ele fala, não, dá 99 para Deus ali, você me dá 1% desse louvor para mim aqui, tá beleza, né? Que eu vou levar para Deus lá, né? O seu louvor, aí só um pouquinho foi para mim, assim, como se fosse 1% aqui de juro, né? Eu estou fazendo o trabalho, né, de levar lá. Então o que acontece? Ele foi gostando da coisa, ele começou a querer o louvor para ele, né? Tipo assim, Deus deu um dom para ele de louvor, né? Ou seja, a função de louvor, e ele achou que esse dom era maior do que Deus. Ele falou, cara, eu tenho isso aqui, então eu vou querer para mim, eu não vou levar para Deus mais nada não, vou ficar para mim, eu que mereço louvor. E essa brincadeira ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, né? Como se você pegasse os 100% aí dividido por 3,
Ele pegou a terça parte, que seria 33,333% ali, e levou com ele nessa ideia de se rebelar contra Deus. E aí Deus fez com que ele fosse derrotado, logicamente. Tanto a partir daquele momento, o arcanjo Miguel ele foi criado principalmente para guerrear contra Lúcifer. A gente vê isso principalmente também no livro de Daniel, quando Daniel ele vai orar ao Senhor, e essa oração está sendo barrada pelo anjo maligno, e com certeza seria o próprio diabo ali mesmo, e o próprio Deus manda Miguel pessoalmente para ir lá resolver a situação. Então o que acontece? Existe uma síndrome atualmente, sim, existe mais tempo, mas hoje a gente se vê claramente, chama síndrome de Lúcifer. O que seria isso? Muitas pessoas hoje, quando elas começam a louvar, elas começam, né, vai melhorando, vai começando, principalmente no ramo musical, acontece demais. A pessoa começa a achar que é ela que faz o negócio, vai começar a achar que é ela que converte, né? Não é mais a palavra, não é mais o louvor a Deus, é ela. Então assim, ela que converte a pessoa, ela que cura, né? Mas o poder de Deus não é ela. Então assim, se outro orar, não cura, somente se for ela. E isso começa a pessoa a achar que ela que faz acontecer. Isso acontece demais, a gente vê isso claramente hoje. Tem pessoas que acham que a pessoa é curada porque ela está orando. Tem pessoas que acham que são tocadas porque é aquela pessoa ali que fez, né? Esquece que quem dá o dom é Deus. Então eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, ó: o coração é mais importante do que o dom. Ou seja, Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com o nosso dom. Ele nos deu o dom para a gente adorá-lo, né? De certa forma, usar para converter pessoas. Mas Ele quer mesmo mais ainda o nosso coração. E muitas pessoas deixam o dom entrar no coração ao ponto de achar que é ela que faz. Isso é a síndrome de Lúcifer. Com certeza o diabo sabe isso. Por quê? Porque ele foi derrotado por causa disso. Então qual que é a situação que ele mais vai usar para derrubar as pessoas? A mesma coisa que ele caiu, logicamente. Ou seja, o que Deus abomina? Com certeza é o orgulho. A pessoa que é soberba, ela tem uma retardação tão grande na vida dela, porque o próprio diabo ele caiu dessa forma. Então assim, muito mais do que derrubar, fazer a pessoa sofrer um acidente, a pessoa que louva, né? A pessoa que tem esse hábito de louvar, muito mais do que fazer ela sofrer um acidente, muito mais do que fazer com que essa pessoa ela adoeça, ele prefere fazer com que a pessoa fique lá em cima. Não, você é o bom. O que é isso? Você que estudou, né? Você que está lá todo dia tocando guitarra em casa, tocando bateria, tocando violão. Não, é você que está lá fazendo canto em casa. Que Deus o que? É você. Ele começa a colocar isso na cabeça da pessoa, é você que faz. Né? Deus não, Deus só um empurrãozinho, o resto é você que foi. Né? E isso acontece porque a pessoa começa a realmente olhar isso. Opa, eu estou orando aqui e muita gente está começando a sentir a presença. Né? Aí o outro irmão está orando, aí você fala, rapaz, não foi igual eu não. Né? Ou seja, então tem um pregador que está pregando, todo mundo gosta demais, aí tal, né? Aí esse pregador começa, opa, estou pregando bem. Aí quando já vai o outro irmão pregar, ele fala, não, aquele irmãozinho não vou para a igreja não. Aquele irmãozinho pregar, não gosta da pregação dele, então não é igual a minha, vou ficar em casa. Né? E o que acontece? O diabo só vai fazer com que a pessoa vai se achando cada vez mais alta. Ela vai começando a ficar lá no topo. Aí o diabo chega e só tira o morro e deixa ela cair de lá mesmo onde ela está. Isso acontece demais. Isso é o que chama de síndrome de Lúcifer. A pessoa ela se exalta ao ponto de achar que ela é maior que Deus. E consequentemente acontece com ela igualzinho acontece com Lúcifer. Não vou citar o nome do cantor, mas acho que todos conhecem. Teve um cantor um tempo atrás aí que estava no auge. No auge. Todo lugar, e o cantor gospel, todo lugar que ele louvava, eram multidões que iam, porque todo mundo gostava da música dele, cantava bem, as composições dele eram perfeitas, eles maravilhosas. Até que chegou um tempo que ele começou a achar que ele era o cara, começou a achar que é ele que fazia. Deus chegou aí e só podou tudo. Ele teve que começar do zero, de novo. Tanto que hoje ele vai para os lugares, assim, agora melhorou, mas tempos atrás ele ia para os lugares e ninguém sabia que ele estava lá, ninguém queria nem saber. Porque realmente você vê que a consequência ela fica. Então essa síndrome de Lúcifer é complicada, porque ela faz a pessoa cair mesmo. O diabo sabe a forma que ele caiu, e ele sabe que é uma forma tentadora, então ele usa sempre, o mais que ele usa isso. Então muito mais do que fazer uma pessoa adoecer ou algo do tipo, é muito melhor para ele fazer com que a pessoa se ache maior do que Deus. Isso com certeza ele faz. Então assim, vamos tomar muito cuidado, nós músicos, nós que fazemos coreografia, nós que louvamos, nós que oramos,
né? Tem que tomar certo cuidado, porque não a nós, mas ao seu nome da glória, diz a palavra. Então, assim, é Ele que faz, a gente é só um vaso ali. A palavra do oleiro fala claramente isso. Não a nós, ao teu nome da glória. Ele fala que a gente é simplesmente um vaso ali que Ele vai moldando para que o óleo que seja derramado seja dele. Se não derramar o óleo, a gente é só um vaso sem nada dele. Então, isso é importante que a gente saiba, que não possamos deixar que essa síndrome de Lúcifer afete a nossa vida. Que a gente possa dar o louvor a quem é a honra e a glória que é o Senhor, somente, e mais ninguém. Amém? Então, assim, eu quis deixar bem claro isso, estou bem no limite do meu tempo ali, né? O que eu tentei frisar aqui? Que o louvor, ele foi, com o passar dos tempos, ele foi, digamos que, evoluindo, né? As formas de louvar, elas foram ficando mais amplas. Então, assim, a gente tem que ter o nosso tempo de louvor para o Senhor. Então, eu quero finalizar falando sobre isso. Quando a gente dizima, a gente tira 10%, né? Foi o que o Senhor colocou na palavra, do nosso salário, enfim, mas não só do salário, né? Para o Senhor. Por que eu falo não só o salário? Eu falo porque assim, o seu tempo é muito importante para o Senhor. Também você pode fazer um dízimo do seu tempo, você pode fazer um dízimo de várias formas para o Senhor. Ele não quer simplesmente que você tire o seu salário. Muito pelo contrário, acho que ele é mais importante do que você tire um tempo para Ele, do que propriamente do seu salário. Então, o que acontece? O que eu quero deixar de lição para todo mundo aqui, né, hoje, nessa manhã? Que a gente possa dizimar também o nosso tempo para o Senhor em louvor. Amém? Cada um possa tirar um tempo. Eu não estou falando aqui para você tirar 5 de 10%, que daria 2 horas e 40 minutos, né? Mas eu quero que você pense nisso, que você tire tempo seu para louvar. Seja ali, né, para glorificar o Senhor ali em casa, seja colocando o hino, né, para tocar e você falar com o Senhor, você louvar esse hino, né? Ou fazer uma dança, você está dentro de casa mesmo ali, fazer uma coreografia ali, amém? E assim, tente fazer isso, tente tirar um tempo seu para o Senhor, né? Diz um versículo agora que eu não tenho aqui anotado, não me vem na cabeça. Diz que se você fazer uma coisa, né, e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, se você está fazendo um ato, né, você tem alguma atitude que é louvável ao Senhor, pensa nisso, faz isso, viva isso, que a sua vida vai melhorar, assim, espiritualmente falando, principalmente, de forma sobrenatural. Então, assim, louvar é isso, louvar é você se expressar, louvar é você glorificar, louvar é você tirar o seu tempo para falar com o Senhor e dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas e que o nome dele deve ser glorificado. Então, louvai com instrumentos, louvai com voz, louvai com oração, amém? Louvai com danças, todo ser que respira, louve o Senhor.